Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Mentes Matemáticas. O tema de hoje é Desvendando o Formalismo na Educação Matemática. A ideia é explorar as nuances e implicações do formalismo na forma como ensinamos e aprendemos matemática. Eu sou o Igor. Eu sou a Júlia. E eu sou a Thaís. E hoje pretendemos mergulhar nas raízes do formalismo e sua presença na sala de aula. Thaís, conta pra gente como tudo isso começou. Então, Igor, essa história começou lá no início do século XX, quando David Hilbert apresentou as ideias dele no mundo da matemática, com a introdução do formalismo. Ele teve como base uma abordagem na lógica, ele trouxe ela como um instrumento necessário, mas que sozinho ela não daria conta do recado para esse desenvolvimento matemático. Ah, entendi. E o que é esse desenvolvimento matemático? Esse desenvolvimento matemático, ele vem então quando Hilbert defende que o trabalho do matemático era construir teorias formais consistentes, até atingir a formalização completa da matemática, mas sempre um passo de cada vez. A pegada aqui, Igor, é que as fórmulas matemáticas não estão aí só para resolver problemas do dia a dia, né? Elas são tipo um conjunto de símbolos que seguem as próprias leis da matemática. Meio que elas vivem no próprio universo, entende? Entendi. E qual era a verdadeira intenção dos formalistas, Júlia? Se é que podemos chamar eles assim, né? Então, pode chamar eles de formalistas sim. Eles queriam provar que as ideias matemáticas são livres de contradições. Eles meio que depositaram a fé deles na axiomatização da matemática. É tipo acreditar que existe uma base sólida para tudo isso. Então os caras foram lá e quiseram reescrever a matemática de cabo a rabo, buscando provas irrefutáveis dentro de um sistema formal. É tipo querer redesenhar o mapa do mundo mais o universo matemático. Uma baita empreitada, né? Pois é, deve ter dado um trabalhão mesmo. E um dos matemáticos que mais contribuíram nesse trabalho todo de formalização, né, da matemática foi o David Hilbert. E esse cara nasceu em 1862 e contribuiu para os fundamentos da matemática moderna em diversos ramos. Uma curiosidade sobre ele é que ele ingressou na escola em 1872, na mesma escola que o Immanuel Kant havia estudado há 140 anos antes. E essa relação influenciou o Hilbert a usar as ideias dele, né, de Kant, para dar um jeito nos paradoxos. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Ele queria apresentar o método axiomático como ferramenta-chave para demonstrar a consistência ou a ausência de contradição da matemática, mas de um jeito bem formal? Isso aí, Thaís. Ele foi influenciado pelo método axiomático-dedutivo que Euclides reuniu em um livro chamado Os Elementos, que contém 13 capítulos sobre geometria plana. Ou seja, ele queria eliminar de uma vez por todas a intuição dos métodos dedutivos, deixando apenas a lógica e os axiomas na jogada. Uma espécie de adeus para as intuições, segundo a visão dele. Pois é. Eu sei que esse processo ele abriu uma brecha para a criação de sistemas inconsistentes, né? Ou seja, a tentativa de eliminar essa intuição trouxe algumas limitações no sistema de demonstração. Sim, Igor, se eu não me engano, foi outro matemático chamado Kurt Gödel que mostrou que o sistema de axiomas da aritmética é incompleto. Ou seja, há umas proposições que simplesmente não dá para deduzir a partir dos axiomas. Que legal, gente. Deu para perceber que apesar dessa controvérsia toda e das limitações no processo de axiomatização, os caras do movimento formalista fizeram seus nomes. E o Hilbert foi uma peça-chave nessa história toda, né? E trazendo para os dias de hoje, como o formalismo aparece nas escolas? Então, se a gente for analisar a matriz curricular, a gente pode perceber algumas ligações com o formalismo. É interessante a gente notar que a matriz curricular dá uma ênfase bem grande em conteúdos matemáticos. Nos processos de ensino e aprendizagem, essa ênfase acaba trazendo uma supervalorização de certos aspectos. Aspectos como regras, procedimentos logicamente definidos para resolver problemas, a busca por acumular informações sobre postulados, axiomas e teoremas matemáticos, então a busca por estar sempre usando a fórmula, além de uma preocupação intensa com o domínio específico da linguagem matemática. É como se a gente estivesse indo fundo nos detalhes, na parte mais técnica da matemática, naquele esforço de entender cada regra, decorar cada postulado, cada fórmula e garantir que a linguagem matemática esteja sempre na ponta da língua. Um verdadeiro mergulho nas entranhas da disciplina, né? E quando falamos em exercícios, né, eles trazem enunciados muito complexos, deixando alguns alunos meio perdidos na simbologia e na interpretação.
E há aqueles professores que adotam a didática de boa memória, treinando os alunos como se eles fossem atletas, né? Esperando sempre o seu melhor desempenho. O problema aqui nessa abordagem é que acaba amarrando a capacidade intelectual dos alunos. Eles ficam meio engessados, incapazes de argumentar, levantar situações, aprender com os próprios erros, né? E também explorar outras formas de expressão matemática. Sim, cara, a escola acaba sistematizando a matemática, evitando qualquer margem para dúvidas. Os processos de investigações eles são considerados essenciais, especialmente nos cursos de nível superior, onde o desenvolvimento lógico, a articulação do pensamento matemático e a precisão na utilização dos objetos e fórmulas matemáticas devem estar sempre em sintonia. Então, a gente sabe que a matemática ela traz uma tonelada de símbolos, muitos dos quais os alunos nem têm ideia de como usar ou o que eles significam. Para evitar isso, a gente deve fazer um estudo formal e intuitivo desses símbolos, logo nos primeiros contatos do aluno com a matemática. Além disso, também é crucial apresentar as diferentes ferramentas que vão ser necessárias para ele ao longo de toda a jornada acadêmica relacionada à matemática. Bom, e a gente sabe que, tecnicamente, não dá para associar diretamente uma visão filosófica da matemática com uma abordagem pedagógica correspondente. Mas tem como fazer uma ligação entre elas e o formalismo? Sim, existem algumas tendências metodológicas que têm pontos em comum com o formalismo. Imaginei. Eu sei que a abordagem tecnicista, ela se enquadra nesse contexto. Ela é marcada por uma aprendizagem mecânica, com aqueles exercícios repetitivos e sem muita compreensão das teorias que sustentam a matemática. É como se os alunos resolvessem problemas utilizando técnicas prontas, como aplicar fórmulas, mas sem realmente entender a lógica por trás delas. Isso gera uma ênfase exagerada no rigor e na formalização da matemática apresentada na escola. Ótima colocação, Igor. Ela se encaixa mesmo. Temos também a abordagem formalista clássica, que, por curiosidade, tem um certo paralelo com o idealismo de Platão. Ele via a matemática como algo que existia apenas no mundo das ideias, sem nenhum vínculo com a experiência real. Para os formalistas, né, esse conhecimento matemático deveria ser sistematizado a partir de definições, axiomas e postulados, seguindo uma estrutura bastante lógica e formal. E a gente não pode esquecer da abordagem formalista moderna, que veio com o propósito de introduzir a teoria dos conjuntos, as estruturas algébricas e as relações e funções. Eles queriam enfatizar mais os aspectos lógicos da matemática e buscavam que a escola secundária refletisse essa nova visão da disciplina. Muito interessante. E, Thaís, você falou sobre o idealismo de Platão, né? Eu já ouvi falar algo sobre platonismo. Isso tem alguma coisa a ver com o formalismo? Na verdade, não muito, tá? O platonismo ele acredita que a matemática existe por si só, independente dos homens, lá no mundo das ideias platônicas. É uma visão que ela se sustenta, né, a partir dos objetos matemáticos sendo reais, mesmo que nossa compreensão sobre eles seja limitada. Para o platonismo, o papel do matemático é descobrir, o que já existe, entende? Pois é, cara. Deu pra perceber que o formalismo tem uma visão totalmente diferente. Porque para os formalistas o platonismo não faz sentido. Eles não acreditam que existam objetos matemáticos reais. Na verdade, para os formalistas a matemática consiste apenas em axiomas, definições e teoremas, ou seja, fórmulas. É isso aí. Para os formalistas não tem objetos matemáticos flutuando por aí. Tudo é resultado da aplicação de regras que derivam de uma fórmula a partir de outra, né? Por exemplo, se a gente quiser um sistema de números reais, a gente vai precisar criar eles, estabelecendo axiomas que vão descrever eles. Dessa forma, enquanto o platonismo foca na questão de o que é real na matemática, o formalismo ele se preocupa mais com como operar na matemática. Isso tudo é muito impressionante. Apesar de tudo, é interessante notar que, apesar das diferenças, tanto o formalismo quanto o platonismo concordam sobre regras de raciocínio que devem ser permitidas na prática matemática. E, além disso, ambos têm uma postura comum de oposição às teses do construtivistas, que era uma metodologia de ensino baseada na obra do Piaget, que vão considerar como verdadeira apenas a matemática que pode ser obtida por construções finitas. É um verdadeiro quebra-cabeça filosófico-matemático. Júlia, então resume pra gente aí as principais características do formalismo pra gente finalizar essa conversa, então. A gente reuniu as 8 principais características do formalismo. Então, a primeira é que a matemática é falível, ou seja, ela é passível de erro. A segunda, os paradoxos são erros na matemática. A gente viu que Hilbert estava tentando eliminar eles. Não só ele, outros matemáticos formalistas também. Terceira, traz uma visão nominalista, ou seja, é necessária uma linguagem para estudo dela. Quarta, as ideias matemáticas são isentas de contradições, então
todos os postulados, esses axiomas que eles queriam tentar trazer para a matemática, teriam que ser provas que não tivessem contradições. A quinta, reescreve a matemática através de demonstrações rigorosas em um sistema formal. Sexta, conjunto de regras e símbolos que permitem operar mecanicamente. Sétimo, estabelecer teorias formais consistentes que sejam cada vez mais abrangentes até alcançar a formalização total da matemática, então trazer essa questão do sistema formal. E oitava, existência de uma intuição primeira sobre os números naturais. E assim chegamos ao fim do primeiro episódio do nosso podcast. Esperamos que tenham aproveitado a nossa conversa sobre essa corrente filosófica e como ela impacta na maneira como aprendemos e ensinamos. Compartilhe seus pensamentos conosco nas redes sociais. Até a próxima!